Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu sou o pastor Danilson Castro, da Assembleia de Deus em Expedicionários, e este é o nosso devocionário. Jesus realizara o primeiro milagre. Este é, sem dúvida, o pontapé inicial para o momento mais importante da história da humanidade. O milagre de Caná da Galileia foi o milagre que deu acesso a esse ambiente da instauração do reino de Deus. A partir deste milagre, o reino de Deus passara a ser conhecido, pois o Cristo que estava ali a instaurar o reino manifesta-se como o Senhor da vida. E este milagre é um milagre que acontece no contexto de casamento. É preciso pensar e ponderar sobre alguns detalhes que a Escritura Sagrada nos ensina. Jesus está num casamento quando faz o primeiro milagre. O milagre que é aquilo que marcaria os primeiros passos do seu ministério. Ministério este que culminou na salvação da humanidade, ou de todo aquele que crê. Jesus está olhando no retrovisor e Jesus está percebendo a ação paterna. Quando Deus cria todas as coisas a partir de sua voz, quando Ele chama à existência o que nada existia a partir de sua autoridade, é num casamento. É ao celebrar um casamento, ao celebrar o primeiro casamento, que ele então inaugura o ato criador. É ao declarar que o homem deixaria o seu pai e sua mãe e unir-se-ia à sua mulher. E aí, quando ele faz esta declaração, ele inaugura o ato criador. Deus, o Pai, inaugura a criação no casamento. Deus, o Filho, inaugura o ministério no casamento. Deus Espírito inaugura o céu também com o emblema do casamento. Porque assim como o pai da noiva só leva a noiva até a metade da igreja e lá entrega a noiva para o noivo, o Espírito de Deus arrebatará a comunidade, a igreja até as nuvens, quando nos encontraremos com o noivo e então partiremos para as bodas. Perceba que a Trindade ela está alinhada em todos os sentidos. A Trindade que coexiste ad eternamente, ama, honra e está a nos fazer refletir sobre o casamento, sobre a importância do casamento, sobre o quanto o casamento deve ser considerado. Uma instituição pensada e planejada por Deus não pode ser objeto de escárnio. Não é possível alguém que está refletindo sobre um cristianismo autêntico, bíblico, alinhado com a Escritura Sagrada, compreender o casamento como mais uma opção de escolha, como algo que você naturalmente pode desconsiderar. Nós estamos falando de uma instituição sagrada. Quando Deus une duas pessoas, Deus está os unindo monossomaticamente. No princípio, era apenas um, e de um Deus gestou e gerou dois. No casamento, esse cálculo é refeito. De dois, Deus então passa a observar apenas um. Uma vez que estamos casados, Deus já não contempla duas pessoas, mas uma só. Porque assim como a esposa agora é parte do marido, o marido é parte da esposa. Tudo aquilo que sobeja num ou que sobra em um, falta no outro. E esse processo de complementariedade é chamado de casamento. Que nós possamos honrar a Deus com casamentos que glorifiquem o nome de Cristo. Que possamos viver de forma gentil com a nossa esposa, cuidando, amparando, sendo bênção em suas vidas, conduzindo nos dias maus, nos dias difíceis, tendo a consciência de que foi para isso que Cristo Jesus nos chamou. E o seu primeiro milagre já é uma lembrança de que o casamento precisa permanecer. Se for preciso a intervenção miraculosa dele, ele vai agir.
se for necessário que Ele ordene para que o vinho que traz alegria possa novamente ser restabelecido numa relação, Ele vai trazer alegria à relação. Que Ele não pode jamais desistir do seu casamento. E se o Cristo de Deus não está a desistir, por que então você pensa em deixar de lado aquele emblema, aquele selo que o Senhor colocou diante de suas mãos? Preserve o seu casamento e em Cristo saiba que há algo de grande valor para a Trindade. Deus abençoe a sua vida e que a bênção do eterno Deus repouse sobre o seu casamento. Em todo tempo, que a graça de Deus seja sobre vocês.